Maranhão tem 217 municípios, então na Undime a gente tem 217 secretários. E a gente tem a oportunidade de dialogar sobre a execução das políticas públicas, esse poder da mobilização, de envolvimento. A gente tem um diálogo permanente dentro da Undime com o Ministério da Educação, com o FNDE, porque eles são, de fato, quem direciona, quem comanda a nível nacional a educação. Porém, são os municípios que, de fato, executam esses programas. Quando tu fala de alfabetização, educação de jovens e adultos, quando você traz para a educação básica, nós temos aí os municípios, os entes subnacionais, fazendo com que essa política aconteça de fato. Então, hoje nós temos essa ligação com o Ministério da Educação, com o MEC, por meio da União dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, a Sailândia hoje, no cenário maranhense, ela tem uma posição de destaque. Por quê? Porque a Undime hoje, ela é, de fato, representada por um dirigente municipal de educação de Açailândia. Além disso, nós também temos oportunidade de inserir colegas que trabalham conosco, que têm práticas de educação muito responsável, com muito conhecimento, em alguns desses programas que são atendidos a nível de Estado. E uma outra referência para nós hoje, a nível de Estado, é a expansão das matrículas de tempo integral. Então, essa expansão o município vem fazendo de forma muito gradativa, com muita responsabilidade, porque é um desafio grande. E isso tem inspirado outras redes virem conhecer como que está acontecendo essa expansão de forma gradativa, como que está o currículo da educação integral no município, como que as escolas dialogam esse currículo com as vivências dos alunos. E é desse modo que a gente vem conquistando espaço dentro do cenário estadual, olhando para a rede municipal de Açailândia. Posso continuar a pergunta? Faça uma. Então tá, é porque eu vou aproveitar esse currículo muito qualificado, né? A professora acaba de mostrar que isso eu particularmente acho muito importante que secretários que ocupam determinadas pastas têm que ter conhecimento de causa, né? Até porque para que haja uma evolução, a gente sabe que a Açailândia é uma cidade que ela deu saltos de galinha, né? Constantemente, né? É o voo da galinha, ela progride em determinado setor, por um tempo, daqui a pouco para ou estaciona ou ele regride. Mas a educação ela não pode regredir, ela tem que estar sempre evoluindo, porque de cada ano parado custa muito caro, não é? Eu gostaria de saber se a senhora poderia apontar qual que é os principais desafios para uma educação num estado pobre como nós estamos vivendo aqui, né? Com carências não só dentro das famílias, mas também da estrutura do ente público, do Estado. Então, Eduardo, a primeira coisa que a gente tem que entender que a compreensão desses desafios que os entes municipais enfrentam, primeiro passa pelo entendimento de quais são as atribuições desses entes municipais, né? Então, quais são as atribuições nossas do município com relação à educação? Primeiro, os municípios, eles têm uma responsabilidade com o atendimento da educação básica. Então, quem está sobre a nossa tutela dentro do município de Açailândia, que isso é muito importante. A educação infantil é responsabilidade nossa, educação fundamental, anos iniciais, anos finais e educação de jovens e adultos. O que seria anos iniciais e finais? Então, deixa eu resumir aqui para você. A educação infantil, quando ela é oferecida em creche para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola, que são as crianças de 4 e 5 anos. E olha que interessante. Aqui no município de Açailândia, a gente vem expandindo a matrícula de creche. E é o diferencial hoje em muitos municípios. Porque essa expansão de creche, ela requer um investimento muito grande do ente público. Com relação à infraestrutura, em relação a materiais pedagógicos. Então, algumas redes, que não é o nosso caso,
a matrícula de creche, ela começa só aos 3 anos. Aqui em Açailândia, não. Hoje, o município começa atendendo creche de 1 ano e 6 meses. Então, hoje nós temos matrícula de 1 ano e 6 meses, matrícula de 2, de 3 e a matrícula obrigatória, por lei, que é a matrícula de 4 e 5 anos. Então, isso eu estou falando para você o que é o atendimento da educação infantil. E aí você me pergunta, Carla, e o ensino fundamental? O ensino fundamental é aquele ensino que tem duração de 9 anos. Que a criança sai da pré-escola com 5 anos, aí ela vai para onde? Para o ensino fundamental, anos iniciais. Que ela chega com 6 e ela sai com... Ela chega com 6 e ela fica aí conosco em torno de 14 anos, né, Tom? Então, é o ensino fundamental de 9 anos. Então, essas são as atribuições do município. Anos iniciais do 1º ao 5º, aquele menininho que chegou e foi para o 1º ano, para o 2º, para o 3º, para o 4º e para o 5º. Anos iniciais. E hoje, boa parte, graças a Deus, boa parte das políticas a nível nacional tem se voltado para o apoio no ciclo de alfabetização. O que é esse ciclo de alfabetização? É o aluno que está nos anos iniciais e ele fica 1º e 2º ano, até o 3º. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que norteia o currículo de todas as redes do país, é um documento norteador. A base nos diz que é para a criança sair plenamente alfabetizada no término do 2º ano. E hoje, a Açailândia tem um desafio muito grande, garantir que todas as crianças que vêm da pré-escola, que entrem no 1º ano e que após vá para o 2º ano, essa criança ela já saia com as suas competências de leitura e de escrita consolidadas para que esse aluno ele tenha sucesso no seu desenvolvimento na escola. Porque o que os especialistas dizem? Como é que uma criança vai avançar se ela não sai ainda alfabetizada? Então, para que ela possa ter uma jornada escolar com sucesso, que ela não reprove, que ela não se evada do ambiente escolar, ela precisa de fato estar alfabetizada. E estar alfabetizada passa por uma série de garantias que a escola precisa ofertar a esse aluno. Garantia elas que são essenciais para o desenvolvimento dessa criança. Então, hoje, eu digo que esse, Eduardo, é um dos maiores desafios que nós temos enquanto rede de ensino. Porque você imagina o município de Açailândia, que tem 72 escolas, o município de Açailândia, que tem uma matrícula parcial com mais de 18 mil alunos. Nós temos, só no 2º ano, nós temos, em média, 4 mil alunos no 2º ano, entre sede e campo. E nós precisamos ter um atendimento com equidade para todas essas crianças. E é esse o desafio da gestão pública, é você equilibrar suas responsabilidades, equilibrar o financeiro e equilibrar também a tomada de decisões em relação a essas ações que precisam ser garantidas pelo ente subnacional, que no caso somos nós, os municípios. Rapidinho, vamos só para um breve apoio cultural, já a gente volta com o nosso bate-papo com a professora. Mas deixa eu só deixar uma pergunta aqui, então, para depois lá responder. Eu encontrei aqui no site, inclusive, sobre os municípios, que o recurso médio aqui para cada aluno é em torno de R$ 3.594. Eu gostaria que a senhora depois me respondesse se está correto esse valor, um valor médio anual, e qual seria, então, o valor ideal se o município realmente gasta, quanto que o município gasta por cada aluno. Da sua Rádio Arca FM. Eu sou Carlos Cristiano, é um prazer imenso de fazer companhia todos os sábados a partir das 10 horas da manhã, e aqui já no estúdio, ele, Dr. Eduardo, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Arca FM. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de sábado gostosa para ficar em casa, né? Doutor, fale no outro lá, que esse aí parece... Agora está ouvindo? Isso, agora está ok. Ótimo. Então, como eu estava dizendo, essa manhã de sábado gostosa para estar em casa, uma chuvinha boa, um tempinho agradável e muito propício para estar sintonizado aqui na Rádio Arca FM para ouvir uma entrevista muito interessante
numa área que é muito importante e que, inclusive, temos a satisfação de ter aqui, né, na nossa presença aqui nos nossos estúdios, a secretária de Educação do município, né? E vamos conversar sobre educação, que é uma área que é vital, não só para o nosso município, mas para todo o Brasil. Muito bem. 10 horas e 16 minutos. Agradecer aqui a presença aqui também do ilustre professor. Inclusive, ele tem uma história aqui na rádio, ele é... Não sei se ainda é só, vou perguntar para ele se ele Ele tem quase um horário aqui no programa. O Antônio Elismar. Um dos fundadores aqui, sócio fundador. Não sei se Um dos sócios fundadores aqui da rádio. E está aqui acompanhando a secretária Carla Jane, na qual a gente agradece mais uma vez por ter aceito o convite de estar aqui conosco para falar de um assunto, como o doutor Eduardo salientou agora há pouco, de extrema importância para toda a sociedade. Bom dia, secretária Carla Jane. Bom dia, Cristiano. Obrigada pelo convite. Pode falar um pouco mais. Bom dia, Cristiano. Obrigada pelo convite. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Dizer que quando nós somos convidados a falar de educação, é algo que nos deixa feliz, porque a educação, ela integra a vida de uma cidade. Então, não tem como fazer educação distante da comunidade, né? E esse diálogo que a gente faz na rádio, trazendo os desafios, trazendo as conquistas, deixa a comunidade com um entendimento de que a educação não se faz ela isolada do que se acontece nos bairros, do que se acontece na cidade, do que se acontece a nível de Brasil. Muito bem. Secretária, antes da gente falar sobre iniciar nossa bate-papo sobre o ano letivo que está a iniciar, eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma avaliação desse período que nós estamos iniciando com uma nova gestão, a qual a senhora permanece na pasta da educação e também participou da gestão do ex-prefeito Aloysio como secretária de Educação também. Eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma avaliação desse período que a senhora esteve na gestão do ex-prefeito Aloysio como secretária de Educação. Cristiano, é bom você trazer esse ponto, porque hoje eu estou como secretária na gestão do atual prefeito Benjamin, a qual eu agradeço a confiança, agradeço por essa indicação e por ele entender que o planejamento educacional ele acontece a nível a curto, médio e longo prazo, né? Voltando à gestão do ex-prefeito Aloysio, a qual eu agradeço, eu tenho um respeito, minha consideração muito grande pela pessoa do ex-prefeito Aloysio. E aqui eu vou trazer como foco na área da educação. O prefeito Aloysio, ele priorizou a infraestrutura das unidades escolares. Então, essa mudança dos espaços escolares, a climatização das escolas, a construção, iniciou-se com o prefeito Aloysio. Aqui nós temos na Vila Ildemar 2 escolas que representam muito isso, que é a escola Lazarim e a escola Aulídia, né? Eram 2 unidades grandes, escolas grandes de ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Eram escolas que desde 2012 elas ainda permaneciam com a mesma estrutura. Então, quando nós convidamos o prefeito Aloysio, e aí ele esteve nessa obra, inclusive com o Antônio, eu nem estava nesse dia, ele falou que aquela escola era inadmissível nós permanecermos com atendimentos com aquela infraestrutura que ali estava. E ele olhou o piso, olhou todas as colunas, e nós começamos a pensar em reformas que trouxesse mais verde para as escolas, que dialogasse com a necessidade das crianças, com relação os espaços, a parte de convivência dos alunos.
Então, foi a partir da gestão do prefeito Aloysio que a Sailândia tomou uma nova guinada com relação à requalificação dos espaços escolares, né? Hoje, nós temos aí 44 unidades escolares climatizadas. Então, até então, não se falava em climatização em escolas públicas, né? Mas nós sabemos que hoje a climatização é uma necessidade. Nós vivemos no período de fevereiro, março, abril, são períodos extremamente quentes, né? O clima da nossa cidade é muito quente, úmido. E isso também atrapalha a concentração das crianças, atrapalha o trabalho do professor. Para que a gente tenha uma escola onde as crianças tenham as melhores condições de aprendizagem, que o professor se sinta acolhido, com condições dele desenvolver todo o seu trabalho pedagógico, isso passa por um bom planejamento da infraestrutura, isso passa por várias ações, desde a parte de infraestrutura, mobiliário, planejamento, e é isso que a gente vem fazendo, né, aqui em Açailândia. E agora, na gestão do prefeito Benjamin, é algo também que ele já vem buscando. Nós estamos aí já para entregar 2 escolas que estavam sendo finalizadas, uma no Vale do Açaí e outra aqui no Residencial Tropical. O prefeito Benjamin já esteve conosco nessas obras, fazendo alguns apontamentos em relação a essa melhoria do espaço escolar, que para ele também é fundamental para que as crianças nossas consigam aprender, consigam estar na escola e ser felizes no ambiente escolar. Doutor Eduardo. Novamente, um bom dia, uma satisfação estar aqui com a senhora, professora. Eu gostaria de começar a nossa conversa, até para que o nosso ouvinte possa também conhecer um pouco mais a senhora. Eu gostaria que a senhora dissesse assim, a senhora, quando entrou, né, na secretaria, já veio já da educação, não é? Já tem uma experiência nessa área, e qual foi a sua formação, né, acadêmica e de vida antes da senhora entrar na secretaria? Então, boa pergunta, Eduardo. Às vezes as pessoas falam, quem é Carla, né? De onde ela veio, né? De onde ela vem, né? Quem é essa pessoa? Então, eu sou concursada da Rede Municipal de Ensino, eu sou técnica. Eu cheguei aqui em Açailândia em 2002. Meu esposo já trabalhava aqui em Açailândia e eu também, professora da rede estadual. Então, De que cidade, professora, a senhora é? Eu sou de Grajaú, do Maranhão. Eu nasci em Grajaú. Você é filha do Maranhão? Sou filha de maranhense. Então, eu nasci em Grajaú, depois eu fui para Sítio Novo, onde os meus pais se mudaram para Sítio Novo, os meus avós, a nossa família toda é de Sítio Novo do Maranhão. E logo depois eu fui para Imperatriz. Então, boa parte da minha vida mesmo foi Imperatriz. Eu sou estudante da Universidade Estadual, da UEMA, né, que agora é UEMA Sul. Eu sou graduada em licenciatura plena na área de biologia. Eu tenho mestrado em desenvolvimento regional pela Unital, que é uma universidade estadual que fica no interior de São Paulo. E assim, ao longo desses anos, Eduardo, eu tive a oportunidade de aprender aqui no município de Açailândia. Como eu fiz o concurso para técnica, então eu tive a oportunidade de ter bons professores aqui em Açailândia. Açailândia me ensinou muita coisa, né? Pelo fato da gente estar na Secretaria de Educação, da gente conviver diariamente com os programas, com os desafios. Dentro de uma rede pública municipal, a gente se fortalece a nível de experiência e também de conhecimento. Atualmente eu estou como presidente da Undime Maranhão. O que é a Undime? É a União dos Dirigentes Municipais de Educação. O Estado... E agora a secretária vai responder a pergunta. Deixa eu só complementar, que eu peguei essa pergunta num site chamado meumunicipio.org.br, não é? E eu fiz a pergunta aqui para a professora Cláudia Janes, sobre o recurso, né, que cada aluno recebe em média no ano. Então, eu gostaria que a professora respondesse, então. Então, qual o valor, né, você me perguntou, qual o valor pago por aluno pelo Fundeb? Então, nós temos agora o valor do ano de 2025.
o valor por aluno é R$ 5.559,73, tá? Agora, o que acontece? Esse é o valor mínimo, né? E eles fazem uma conta dizendo o seguinte, que nós temos estados que esse valor ele aumenta, porque isso tem como referência as arrecadações dos impostos, né, federais, dos impostos estaduais. Então, alguns estados, como é o caso nosso, do estado do Maranhão, ele recebe uma complementação para que o valor aluno chegue no valor aluno nacional. Então, hoje, o valor aluno nacional, com a complementação, é 8.481,21. Professor, até para que o cidadão, né, que está nos ouvindo possa compreender melhor, é bom ele ter essa consciência de que esse valor não vai para o aluno, né? Mas esse é o valor médio que se gasta, né, vamos dizer assim, por cada aluno, mas envolvendo todos os custos para manter a educação. Todos os insumos. Até salário de professores também. Aí entra folha de pagamento, entra reforma, aquisição, ampliação, tudo que a gente precisa para manter a criança no ambiente escolar. Aí você diz assim, Carla, mas aí o governo federal também tem um recurso da merenda, que é o recurso do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, os municípios também recebem um valor para a merenda escolar, mas esse valor ele é muito pequeno, entendeu? Só para a gente ter uma noção, o ensino fundamental parcial, o valor por aluno é 0,38 centavos. Por dia? Meu Deus. Então, o que acontece com os municípios? Os municípios que eles precisam organizar, oferecer uma merenda escolar com qualidade, esses municípios precisam fazer uma complementação no valor da merenda. E essa complementação do município não vem do recurso do Fundeb. O recurso do Fundeb é pagamento de professor, o recurso Fundeb é para garantir os profissionais da educação e também as escolas recebendo os alunos. Eu não posso pegar recurso do Fundeb e aplicar na merenda escolar. Essa contrapartida, ela vem dos tesouros municipais, vem da prefeitura municipal essa contrapartida. Por que eu estou trazendo esse ponto? A gente sabe que ao longo dos anos, o que a gente compra hoje com 38 centavos? O que a gente compra com 38? Não compra nem um sacolé. Não compra. E assim, por que a expansão do atendimento integral é desafiador para os municípios pequenos? Pelo alto investimento que se faz necessário pelos entes municipais. Porque um aluno de creche, aqui nós temos 3 creches, né, Antônio? São 3 creches que atendem integral. São 3 creches que o aluno chega pela manhã e ele só retorna no final do dia. Ele tem almoço, ele tem lanche, ele tem café da manhã. Então, isso exige um planejamento muito grande pela rede municipal, junto à prefeitura, para que possa, de fato, se garantir essa alimentação a essas crianças. E uma das coisas que o prefeito Benjamin tem conversado muito comigo é dizendo, Carla, a gente precisa aumentar a quantidade da merenda escolar no município de Açailândia, né? Então, assim, só para você ter uma ideia, a creche integral, o valor aluno é R$1,37. Então, aquele aluno que está na nossa creche, que fica o dia inteiro conosco, que tem ali 5 refeições, nós recebemos, via governo federal, R$1,37 por ele. Ainda é muito pouco. Então, toda a parte de alimentação que precisa ser ofertada, uma alimentação mais robusta, né? Uma qualidade nutricional maior, com verdura, com carne, né? Com carboidrato, isso exige que o município entre com um aporte financeiro maior para garantir que aquelas crianças recebam a alimentação necessária e que possam permanecer na creche, aprendendo, né? E se sentindo bem alimentadas e felizes. Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Vamos embora, esse aqui. Carlos Cristiano, Diga. agradecer mais uma vez pelo convite.
Agradecer aqui o nosso companheiro de bancada, o Dr. Eduardo. Agradecer a secretária de Educação, a professora Carla Júnior, que está presente aqui. E agradecer a presença aqui do professor Antônio Elismar, aqui acompanhando a secretária de Educação. Então, estamos aqui na ativa, então já posso iniciar, né, professor? Fique à vontade. Então, bora. Professora, bom dia. Bom dia. Atrasado, bom dia ao ouvinte da Arc FM. A minha pergunta, refere-se sobre o aumento de ajuste, não sei como é que se dá o nome, de 8% em cima do salário dos professores da rede municipal. Ou isso foi um aumento ou foi um reajuste salarial? Vamos lá. Todos os anos, como bem o Eduardo me perguntou, ele falou assim, professora, qual é o valor do aluno da educação básica? Então, todos os anos, esse valor por aluno é reajustado e junto com esse valor também é reajustado o piso salarial dos professores, né? Então, você me perguntou aí, nós temos aí o reajuste do piso salarial. Nós tivemos aí um reajuste aqui no município de Açailândia, que foi acima do valor da portaria, que foi 6,27. Esse foi o valor mínimo, né? Então, é para o professor de 40 horas. Então, quanto que fica o piso, o valor do professor de 40 horas? Hoje, com esse reajuste nacional, não estou falando do reajuste de Açailândia, que foi 8%. Eu estou falando do reajuste nacional. Fica em torno de R$ 4.867,67. Esse é o valor. Então, nós temos aí, né, se eu não estou enganada, foi a portaria número 77 de 2025, que definiu esse novo piso salarial para os professores da educação básica. Esse reajuste, segundo o próprio Ministério da Educação e também conversando com escritórios de contabilidade, ele está acima da inflação da média nacional, tá? Então, assim, a média nacional foi 4,77 e o reajuste nosso, né, da categoria a nível nacional foi 6,27 e no município de Açailândia foi 8%. Aí você me pergunta, o município de Açailândia é um município que ele vem tendo ao longo do tempo dificuldades financeiras em relação ao reajuste salarial da categoria? Sim, vem tendo muitas dificuldades. E o que vem se buscando? Vem se buscando ter um censo escolar mais qualificado, ampliar a matrícula, ampliar as atividades do contraturno, fazer com que, de fato, a educação possa gerenciar, né, os seus programas, folha de pagamento e toda a necessidade de atendimento ao aluno de forma muito responsável e que mais na frente ela não venha sofrer colapso por conta de folhas de pagamento. Então, eu digo sempre que esse é um dos maiores desafios hoje para os gestores públicos, é ter esse equilíbrio financeiro, por conta que, ao longo de muitos anos, a rede municipal de ensino, ela passou por muitos desafios. Quando eu cheguei aqui em Açailândia, eu me recordo bem, essa rede era o que tinha maior número de alunos. Era quase a quantidade de alunos de Imperatriz, era 25 mil alunos. Então, professora, e o que aconteceu? Aconteceu que nós tínhamos 5 buzeiras, né? A gente tinha uma cidade aí cheia de postos de trabalho. E um outro fator também, o número de famílias, o número de filhos vem diminuindo. Então, hoje, quando você vê uma família que tem, 5 filhos, você tem até que se cuidar para dizer, nossa, você tem 5 filhos?
Hoje qual é a média? 2 filhos, 3 filhos no máximo, né? Então isso também traz um número menor de alunos para as redes municipais. Mas qual foi o caminho que a Sailândia buscou? Ampliar o atendimento de creche para escolas, para a gente poder equilibrar a quantidade de alunos que saem no término do ensino fundamental, lá no 9º ano, e quem está chegando da educação infantil. Agora, isso, Eduardo, tem um custo muito alto para os municípios. A ampliação da educação infantil, ela tem esse custo alto. E aí nós temos esse desafio de ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil, creche e pré-escolas. Aí nós temos um outro desafio, além dessa ampliação, é o desafio de assegurar, como eu trouxe para vocês, que todas as crianças que estão matriculadas no 2º ano estejam de fato alfabetizadas. E aí o terceiro e maior desafio deles, fazer com que todas as crianças, ao longo do ensino fundamental 1 e 2, elas possam ter uma qualidade educacional para todos. O que eu chamo de qualidade educacional para todos? Que a taxa de evasão seja a mínima possível, que a quantidade de alunos reprovados seja o menor possível, porque quando eu tenho uma rede que tem uma alta taxa de evasão, uma alta taxa de reprovação, está mostrando que essa rede de ensino ela não trabalha para todos os alunos, né? É uma rede muito desigual com relação à política de atendimento e à política de aprendizagem. Mas eu gostaria que a senhora pudesse falar, secretária, sobre o ano letivo que está iniciando, né? Muito bem, então... Hoje é 1º de fevereiro, fale para a gente do ano letivo que está a iniciar, por favor. Então, nós estamos aí no calendário para estar recebendo os nossos alunos, os nossos professores, a partir agora do dia 5. E nós estamos com a força-tarefa que não está sendo fácil, a gente não conseguiu ainda fazer 100%, mas a gente vem buscando. Nós começamos a fazer a limpeza das áreas externas das escolas, nós temos escolas que estão passando por reforma, e aí eu trago um ponto que uma mãe me procurou essa semana, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp e disse assim: Carla, por que vocês não reformam e nas férias e para quando as aulas iniciarem não ter mais escolas reformando? Falei, mãezinha, qual é o período de férias? Quantos meses é férias? Ela disse 30 dias. Falei, como é que eu consigo reformar uma escola, mãezinha, em 30 dias? Né? Por que eu estou trazendo esse ponto? Nós estamos reformando Rosiana, é uma escola antiga, é uma escola que tem um valor simbólico para a cidade, para os professores. E nós começamos a reforma do Rosiana ainda em dezembro, né, Antônio? E nós estamos observando que nós vamos ter ainda mais 2 meses aí tocando o Rosiana. Para onde esses meninos vão? Nós vamos transferir os alunos para um outro prédio. O que eu quero dizer aos pais que as escolas, elas estão aí, 70% delas preparadas para esse início de ano letivo. Vamos ter problema, Cristiano? Vamos, com certeza. Vamos ter, porque ainda a gente tem escolas, não sei se vocês conhecem, mas temos escolas na rede municipal ainda com uma infraestrutura muito deficitária. Por exemplo, eu tenho escolas que não estão ainda climatizadas, que não estão forradas, que o piso não está bom, que o banheiro não está bem. Nós já fizemos um planejamento, apresentamos ao prefeito o Benjamin, e a gente vem trabalhando para garantir que ao término desse ano, essas escolas que já têm essa infraestrutura antiga, que elas passem por uma requalificação por completo. Por exemplo, aqui na Vila, não sei se vocês sabem, mas eu quero dar uma notícia aos pais. O Fernando Rodrigues está sendo reformado, climatizado, né? Que bom que nós vamos receber as crianças no Fernando Rodrigues já com a climatização. Está sendo construída uma subestação no Fernando Rodrigues, pelo tamanho da escola, o número de alunos, igual foi feito no Lazarim, igual também foi feito no Aulídia. Nós temos a escola Joviana aqui na Vila, que é também climatizada. Nós temos todas as 3 creches que hoje atendem as crianças aqui na Vila, elas são climatizadas. Agora a gente tem um desafio, aumentar a quantidade de creches.
E esse é um desafio que já vem sendo discutido com o prefeito Benjamin na retomada das 3 creches paralisadas. Elas já foram repactuadas. Hoje nós já estamos trabalhando para encaminhá-las à licitação, inclusive a creche Ana Júlia, né? Que é um dos pedidos que se tem muito aqui, um dos anseios que as famílias têm é que essa creche possa, o quanto antes, estar pronta para receber os alunos, receber os professores e atender de fato a comunidade. Nós também, Cristiano, estamos agora com a Semana Pedagógica. Sim. Nós vamos iniciar a nossa jornada pedagógica. São momentos formativos, são momentos de encontro com os professores, com todos os profissionais da educação. Então nós vamos ter durante essa semana 2 dias de formação. Estamos trazendo palestrantes de renome assim, muito bem qualificados a nível de Brasil, que é o Eduardo Chiniachik, que vem estar conversando com os professores sobre competências socioemocionais. Nós temos aí palestrantes que vai falar de educação integral, vai falar do atendimento educacional especializado. Então está tendo um movimento muito grande por parte da Secretaria de Educação de organizar a logística de formação para esses 2 dias e poder receber os nossos professores com todo o carinho, com toda a atenção e com todo o respeito que eles necessitam. O Eduardo Chiniachik, se eu não me engano, foi foi contratado pela comissão olímpica, numa Olimpíada, agora que eu não me lembro, mas tem alguns anos, para ajudar a motivar os atletas numa Olimpíada, acho que foi nos Estados Unidos, salvo engano. Então, eu espero que as pessoas, os alunos, os professores possam fazer bom proveito das palestras do Eduardo Chiniachik, que eu já acompanhei ele faz algum tempo. Mas desculpa atravessar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve apoio cultural, aí na volta cada um faz hoje uma pergunta para ele. Deixa eu só lançar aqui, concurso público e seletivo, professora. Muita gente está querendo saber a respeito disso. 2, cara. Só um minutinho. 2 de... Só antes que estão mandando aqui no PV para ele dizer a professora. Não, aqui é errado. Mas ela vai responder só depois do apoio comercial. Se vai ter o 13º para contratar, seletivado. Agora 11 horas, 3 minutinhos. A pergunta que está no ar tem 2, né? A primeira do Eduardo. Eu não lembro qual era a pergunta, a secretária deve lembrar, e a outra do Márcio, secretário. Deixa eu só então repetir aqui a pergunta a respeito de que tem alguma previsão para concurso esse ano, né? Concurso tanto para os professores, né? Na verdade, do ensino fundamental, e também com relação ao seletivo, que é uma reclamação que muita gente faz há bastante tempo, que é sobre os seletivos. Eles acontecem geralmente na metade, lá para março, se existe uma possibilidade de tentar fazer o mais cedo possível, né? E, aliás, sobre o concurso também se poderá também ter vagas, não só para professores, mas também para as pessoas que trabalham, né? Ajudar a manter a estrutura, a segurança, né? As copeiras, seguranças, para, quem sabe, até diminuir um pouco mais a contratação, né? dessas empresas terceirizadas. Então, vamos por parte. Seletivo. O ano passado foi um ano de eleição. Por ser um ano eleitoral, a lei não autoriza que nem 3 meses antes e nem 3 meses após, né, a eleição. O ano passado nós fizemos um seletivo. Esse seletivo era para professores, profissionais de apoio escolar, monitores. E esse seletivo ele foi prorrogado para 2025. Então, o que nós fizemos? Foi uma conversa com o atual prefeito Benjamin. Ele entendeu que se nós não prorrogássemos o seletivo, como nós prorrogamos, não íamos conseguir, dentro do mês de janeiro, organizar o edital, publicar o edital, fazer convocação e lotar esses profissionais nas escolas. Então, levando em consideração que
nós vamos iniciar o ano letivo. Sem ter esses profissionais, ia ter um transtorno muito grande no ambiente escolar. Então, esse seletivo ele foi prorrogado. O seletivo de 2024, doutor, ele veio para 2025. Tanto que os seletivados, no mês de janeiro, já estavam conosco nas escolas, colaborando conosco nas matrículas. Essa semana que passou, todos os professores de apoio escolar estavam fazendo já a formação, teve uma semana de formação para esses profissionais, né? O que chega muito a mim, e aí eu quero trazer isso, é que eles falam assim, Carla, eu não fui convocado no seletivo de 2024. Existe possibilidade de novas convocações? Eu não estou aqui fechando porta e nem estou abrindo porta. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa questão do seletivo, as pessoas vão lá, se apresentam por um motivo pessoal, motivo familiar, motivo de saúde. Muitas pessoas desistem, não dão continuidade ao seletivo. Isso abre possibilidades de nova convocação, porque eu não posso chamar alguém para vir para o serviço público, senão por meio, né, desse caminho, que é, no caso, o seletivo ou concurso, né? Aí eu trago agora uma outra situação. O município de Açailândia tem um concurso vigente, doutor. Esse concurso vigente, ele ainda ele tem validade até o final de março. Então, o que se entende? Eu acredito, isso é um diálogo que posteriormente nós vamos fazer, o nosso jurídico com o jurídico da prefeitura e o prefeito. Se a gente tem um concurso, se tem necessidades, se tem pessoas que ainda aguardam serem convocadas, eu acredito que existe sim uma possibilidade de prorrogação desse concurso, tá? E aí o senhor trouxe também a questão dos profissionais de apoio. Por exemplo, o cargo de merendeira no município de Açailândia, ele foi extinto. Então hoje nós não temos mais essa possibilidade de fazer concurso para esse profissional, para essa função, porque é um cargo extinto, entendeu? Alguns cargos dentro da estrutura administrativa do município foram extintos. E um desses quadros, um desses cargos foi a merendeira. Então eu preciso sim buscar esse profissional de por uma outra via, que não seja a via do concurso, né? Com relação aí, pegando um pouco da questão do seletivado, isso é algo que tem que ser discutido muito a nível financeiro do município e da contabilidade. Então, essa questão do 13º de seletivado é algo que nesse momento aqui eu não tenho gerência para apresentar um planejamento, porque isso requer um planejamento muito grande de 2025, que teria que ter vindo de 2024 dentro da LOA e da MDO, né? Então é algo que tem que ser analisado. Márcio, repita aí a sua pergunta. Ela Já respondeu. Aqui, acredito que uma professora perguntou que está forte um boato dentro das escolas, principalmente sobre esse possível pagamento desse 13º aí para os seletivados. A gente estamos aqui para repassar, né? Não custa nada, foi feita a resposta. Agora aqui, secretário, eu estou com um relatório do Tribunal de Contas, que as contas de 2023 do ex-prefeito Aloysio está autuada, e uma dos itens que foi autuado é um repasse da educação infantil que foi menor, que não cumpriu o repasse para pagamento dos professores de mão de obra. Então, no Tribunal de Contas há essa autuação, que o recurso da educação infantil não foi usado para pagar os professores. Eu nem chamo isso de atuação. A autuação, Eu chamo eu chamo isso de observação que foi devolvido para fazer a retificação, entendeu?
Então, assim, é algo que está sendo analisado pela própria contabilidade, que foi aberto para fazer a correção. Mas foi feito o Foi pagamento? feito normalmente. Secretário, e ainda falando sobre o ano letivo, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Foi falado muito sobre a questão da qualidade da educação. A minha pergunta não é exatamente sobre a qualidade, mas como a senhora está no cargo já acredito que mais de 6 anos, parece? 6 anos, pronto. Então vai ser perfeito para responder essa pergunta. Nesse período em que a senhora está à frente da pasta, houve um aumento no número de alunos matriculados da rede municipal ou esse número ele diminuiu nesse período? Pronto, Cristiano, você trouxe 2 pontos que hoje é um dos maiores desafios e que a Sailândia vem conseguindo equilibrar. Por quê? Eu já mencionei para vocês agora há pouco a questão da matrícula, né? Sim. Então, nós finalizamos o ano de 2025, no ano de 2024, com matrícula de tempo parcial, 18.273. Atendimento educacional especializado, que é o AEE, 853 alunos. Alunos em atividades de contraturno, 5.275. Então, somando as matrículas de tempo parcial e os outros atendimentos, nós fechamos aí em 24.401 alunos, né? Então, se você olha a série histórica, nos últimos 4 anos da matrícula de Açailândia, a gente vem tendo um equilíbrio fundamental. Se a gente não viesse construindo esse equilíbrio, hoje o município de Açailândia já não tinha condições de bancar a folha dos profissionais da educação. Por quê? O recurso do Fundeb, que entra hoje só com folha, nós estamos com um percentual acima de 82% do gasto com folha de pagamento, né? Então, e não é só folha, nós temos que garantir todos os outros insumos. Quando o professor fala do espaço, quando o professor fala de uma climatização, fala de um transporte, são recursos que são necessários para que a gente possa garantir todo esse atendimento. Então, eu voltando aqui à série histórica, eu pegando 2023 e 2024, educação infantil, em 2023 tinha 4.309, ou em 2023. 2024 foi para 4.505. Então, 2023, anos iniciais, 7.368. Aí nós tivemos uma queda, 7.270, entendeu? Mas assim, nada muito alto, porque se a gente tem um número de matrícula menor, a gente tem dificuldade de manter os serviços que a educação oferta. Por exemplo, a educação hoje, só professores com licenças médicas, professor que está com problema de saúde, nós temos aí uma média, Cristiano, de 93 profissionais hoje, né, com licença, afastados. Para esse profissional, eu tenho que ter alguém temporário. Então, eu tenho aqui aquele profissional que é direito dele, ele adoeceu, ele precisa se tratar, nós precisamos garantir o afastamento dele, mas ao mesmo tempo eu preciso garantir um professor em sala. Então, eu tenho que trazer quem? Um seletivado, um temporário, né? Então, isso traz um custo alto, porque você tem praticamente tendo que manter 2 profissionais recebendo por 1, né? Então, isso são alguns dos gargalos que nós temos nessa gestão financeira de uma rede tão grande e complexa como é a rede do município de Açailândia. Então, o que nós fizemos? Foi uma conversa com o atual prefeito, Benjamin. Ele entendeu que se nós não prorrogássemos o seletivo como nós prorrogamos, não íamos conseguir, dentro do mês de janeiro, organizar o edital, publicar o edital, fazer convocação e lotar esses profissionais nas escolas. Então, levando em consideração que nós vamos iniciar o ano letivo sem ter esses profissionais, ia ter um transtorno muito grande no ambiente escolar.
Então, esse seletivo ele foi prorrogado. O seletivo de 2024, doutor, ele veio para 2025. Tanto que os seletivados, no mês de janeiro, já estavam conosco nas escolas, colaborando conosco nas matrículas. Essa semana que passou, todos os professores de apoio escolar estavam fazendo já a formação, teve uma semana de formação para esses profissionais, né? O que chega muito a mim, e aí eu quero trazer isso, é que eles falam assim, Carla, eu não fui convocado no seletivo de 2024. Existe possibilidade de novas convocações? Eu não estou aqui fechando porta e nem estou abrindo porta. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa questão do seletivo, as pessoas vão lá, se apresentam por um motivo pessoal, motivo familiar, motivo de saúde. Muitas pessoas desistem, não dão continuidade ao seletivo. Isso abre possibilidades de nova convocação, porque eu não posso chamar alguém para vir para o serviço público, senão por meio, né, desse caminho, que é, no caso, o seletivo ou concurso, né? Aí eu trago agora uma outra situação. O município de Açailândia tem um concurso vigente, doutor. Esse concurso vigente, ele ainda ele tem validade até o final de março. Então, o que se entende? Eu acredito, isso é um diálogo que posteriormente nós vamos fazer, o nosso jurídico com o jurídico da prefeitura e o prefeito. Se a gente tem um concurso, se tem necessidades, se tem pessoas que ainda aguardam serem convocadas, eu acredito que existe sim uma possibilidade de prorrogação desse concurso, tá? E aí o senhor trouxe também a questão dos profissionais de apoio. Por exemplo, o cargo de merendeira no município de Açailândia, ele foi extinto. Então hoje nós não temos mais essa possibilidade de fazer concurso para esse profissional, para essa função, porque é um cargo extinto, entendeu? Alguns cargos dentro da estrutura administrativa do município foram extintos. E um desses quadros, um desses cargos foi a merendeira. Então eu preciso sim buscar esse profissional de por uma outra via, que não seja a via do concurso, né? Com relação aí, pegando um pouco da questão do seletivado, isso é algo que tem que ser discutido muito a nível financeiro do município e da contabilidade. Então, essa questão do 13º de seletivado é algo que nesse momento aqui eu não tenho gerência para apresentar um planejamento, porque isso requer um planejamento muito grande de 2025, que teria que ter vindo de 2024 dentro da LOA e da LDO, né? Então, é algo que tem que ser analisado. Márcio, repita aí a sua pergunta. Ela já respondeu. Já respondeu. Aqui, acredito que uma professora perguntou que está forte um boato dentro das escolas, principalmente, sobre esse possível pagamento desse 13º aí para os seletivados. A gente estamos aqui para repassar, né? Não custa nada, foi feita a resposta. Agora aqui, secretário, eu estou com um relatório do Tribunal de Contas, que as contas de 2023, o ex-prefeito Aloysio está autuada, e um dos itens que foi autuado é um repasse da educação infantil que foi menor, que não cumpriu o repasse para pagamento dos professores de mão de obra. Então, o Tribunal de Contas há essa autuação, que o recurso da educação infantil não foi usado para pagar os professores. Eu nem chamo isso de atuação. A autuação, Eu chamo eu chamo isso de observação que foi devolvido para fazer a retificação, entendeu? Então, assim, é algo que está sendo analisado pela própria contabilidade, que foi aberto para fazer a correção.
Mas foi feito... Foi feito normalmente. Secretário, e ainda falando sobre o ano letivo, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Foi falado muito sobre a questão da qualidade da educação. A minha pergunta não é exatamente sobre a qualidade, mas como a senhora está no cargo já de mais de 6 anos, parece? 6 anos, pronto. Então vai ser perfeito para responder essa pergunta. Nesse período em que a senhora está à frente da pasta, houve um aumento no número de alunos matriculados da rede municipal ou esse número ele diminuiu nesse período? Pronto, Cristiano, você trouxe 2 pontos que hoje é um dos maiores desafios e que a Sailândia vem conseguindo equilibrar. Por quê? Eu já mencionei para vocês agora há pouco a questão da matrícula, né? Sim. Então, nós finalizamos o ano de 2025, no ano de 2024, com matrícula de tempo parcial, 18.273. Atendimento educacional especializado, que é o AEE, 853 alunos. Alunos em atividades de contraturno, 5.275. Então, somando as matrículas de tempo parcial e os outros atendimentos, nós fechamos aí em 24.401 alunos, né? Então, se você olha a série histórica nos últimos 4 anos da matrícula de Açailândia, a gente vem tendo um equilíbrio fundamental. Se a gente não viesse construindo esse equilíbrio, hoje o município de Açailândia já não tinha condições de bancar a folha dos profissionais da educação. Por quê? O recurso do Fundeb, que entra hoje só com folha, nós estamos com um percentual acima de 82% do gasto com folha de pagamento, né? Então, e não é só folha, nós temos que garantir todos os outros insumos. Quando o professor fala do espaço, quando o professor fala de uma climatização, fala de um transporte, são recursos que são necessários para que a gente possa garantir todo esse atendimento. Então, eu voltando aqui à série histórica, eu pegando 2023 e 2024, educação infantil, em 2023 tinha 4.309, ou em 2023. 2024 foi para 4.505. Então, 2023, anos iniciais, 7.368. Aí nós tivemos uma queda, 7.270, entendeu? Mas assim, nada muito alto, porque se a gente tem um número de matrícula menor, a gente tem dificuldade de manter os serviços que a educação oferta. Por exemplo, a educação hoje, só professores com licenças médicas, professor que está com problema de saúde, nós temos aí uma média, Cristiano, de 93 profissionais hoje, né, com licença, afastados. Para esse profissional, eu tenho que ter alguém temporário. Então, eu tenho aqui aquele profissional que é direito dele, ele adoeceu, ele precisa se tratar, nós precisamos garantir o afastamento dele, mas ao mesmo tempo eu preciso garantir um professor em sala. Então, eu tenho que trazer quem? Um seletivado, um temporário, né? Então, isso traz um custo alto, porque você tem praticamente tendo que manter 2 profissionais recebendo por 1, né? Então, isso são alguns dos gargalos que nós temos nessa gestão financeira de uma rede tão grande e complexa como é a rede do município de Açailândia. Secretário, só uma outra pergunta rapidinho. A gente tem percebido que nos últimos anos a questão do emocional, do psicológico, da população de um modo geral tem sido bastante cometido. Na área da educação não tem sido diferente. A minha pergunta nesse sentido o que a Secretaria de Educação tem feito para acompanhar esses profissionais da pasta que precisam, hora ou outra, de um atendimento na área psicológica? Então, na educação em si mesmo, a gente não tem esse profissional, mas a administração, ela vem ofertando esse profissional para o atendimento de todos os profissionais que são do município de Açailândia.
Hoje nós estamos já discutindo um projeto dentro da Secretaria de Educação, porque nós temos hoje 2 psicólogas e estamos aguardando uma terceira para chegar. E a gente entende que a gente tem que ofertar, além desse atendimento ao aluno, a gente também precisa ofertar para os nossos professores. Sim, sim. Muitos profissionais, eles precisam ter esse momento, né, de terapia, eles precisam ter essa escuta qualificada. E a secretaria entende que também é obrigação dela acolher esse professor, cuidar da saúde emocional do professor. Para isso, a gente vem discutindo uma estrutura dentro da Secretaria de Educação, para que essa estrutura não se limite hoje somente ao aluno. Porque hoje a gente tem essa estrutura, Cristiano, mas ela, pela demanda que nós temos, ela não consegue nem chegar a 100% dos alunos que dela necessitam, né? Então, qual é o entendimento nosso? Que a gente possa ampliar esse atendimento e nesse atendimento também a gente incluir o profissional da educação, que possam ir até a secretaria, marcar o seu momento de atendimento, porque é necessário. Se eu tenho um professor com a saúde em dias, se eu tenho um professor feliz, eu vou ter, consequentemente, um ensino melhor, porque ele que recebe o aluno, é ele que está no chão da escola. Então, todo o comando do dia a dia depende diretamente desse professor. E é a ele que nós temos que buscar dar as melhores condições para que ele faça cada vez mais o seu exercício da docência feliz, né? Porque não adianta você estar numa função onde você vem passando por problemas psicológicos, por problemas de saúde, porque o teu rendimento nunca vai ser o mesmo, né? E isso afeta diretamente a aprendizagem das crianças que estão ali no dia a dia com aquele professor. Então, essa é uma das propostas de expansão para esse ano da Secretaria Municipal de Educação. Ótimo. Doutor Eduardo, e Marcos, última rodada aí para você. Permite. A questão que, não, só para há pessoas, acredito que os professores estão acessando o link agora e já 3 já me encaminharam a mesma pergunta que já foi respondida sobre o possível pagamento desse 13º para os professores seletivados. E acredito que já foi respondido e deve ter acessado o link agora, né? Então, infelizmente, não vai ter o 13º aí dos professores seletivados. Não tem previsão orçamentária. Não tem previsão orçamentária, foi isso que eu disse. Isso. Então, está aí explicado uma fake news aí que alimentou uma esperança das professoras. Tá ok, olha. Então, assim, analisando aquela fonte, né, que é o meu município.org.br, tem um dado aqui dizendo que nos anos iniciais, o IDEB, ele é de 4,8, né? E depois, conforme o tempo vai passando e chega nos anos finais, o IDEB aqui no município cai ainda para 3,9. Eu gostaria que a senhora pudesse dizer se realmente se bate essa informação e se realmente está acontecendo isso. O IDEB está caindo e qual que é o motivo por estar acontecendo isso? O que a senhora acho que pode fazer para reverter essa situação? Primeiro, eu vou fazer 2 contextualizações para a gente chegar ao IDEB, né? Qual é a primeira contextualização? Lembra que eu iniciei falando que os municípios têm uma responsabilidade muito grande no ciclo de alfabetização. Se aquele aluno ele não sai do ciclo de alfabetização com as suas competências de leitura e escrita consolidadas, a chance desse aluno se desenvolver, né, de avançar, são menores. Inclusive, a senhora falou que a meta aqui em Açailândia, nos 2 primeiros anos, o aluno já está alfabetizado, né? Então, com relação ao IDEB, eu estava procurando aqui, eu até pedi ver se o Antônio consegue localizar a série histórica nossa do IDEB. O município de Açailândia, ele vem crescendo nos anos iniciais. Porém, a gente já vinha com uma defasagem nos anos finais. Isso não Eduardo, só situação única e exclusiva do município de Açailândia. Se você colocar a nível aí de Brasil, a nível de estado, um dos maiores desafios hoje é a melhoria dos indicadores dos anos finais. Por quê?
Quando você tem o aluno dos anos finais, ele é um aluno que parece que quando ele chega, eu até falo isso brincando, ele está ali contigo do 1º ao 5º ano, então assim, ele tem uma resposta muito rápida ao comando da escola, o que o professor fala para ele é algo... Ele é mais disciplinado? É algo que ele valoriza, que o que o professor fala para ele é lei, né? E ele tem essa relação de admiração, de respeito, de amor pela escola e pelos professores. Quando ele entra nos anos finais, aí parece que vem um pouco da adolescência, né? Aí começa a rebeldia, começa achando que já é adulto. E quando eles vão para os anos finais, que é do 6º ao 9º ano, eles parecem que são todos emancipados. Olha que bacana, sabe? Já se emanciparam de pai e mãe. Com 14 anos? Com 14 não, 11, 10, 12, 13, 14. E esse é um dos maiores desafios das redes. Fazer com que aquela galera que está chegando nos anos finais, a escola passe de fato a ser atrativa para ele. Que a escola passe realmente a ser encantadora, né? Que não é fácil. Hoje nós temos nas nossas mãos, você sabe que recentemente foi promulgada a lei proibindo o uso de celulares no ambiente educacional. A Carla, está banido o celular da escola? Não, não é assim. Ele pode ser usado pedagogicamente. O professor vai fazer uma atividade de pesquisa, então ele vai ali organizar, dizendo, ó, você vai pesquisar no site tal. Então tem todo um passo a passo. O que está hoje, né, o que a lei nos traz é chegar na escola e colocar o celular na mesa? Não. Ele tem que ter uma finalidade pedagógica, né? E aí o que a gente também se pergunta, eu me pergunto muito, eu não tenho mais filhos pequenos, mas assim, o que adianta você tirar o celular do menino lá na escola e na hora que ele chega em casa ele fica 5, 6 horas no celular, né? Então isso é algo que a escola precisa avançar também com as famílias em relação a isso, de como que nós vamos mudar, como que nós vamos gerenciar essas situações de celular, de aprendizagem. Então, voltando ao IDEB, o município de Açailândia, ele, na última medição do IDEB agora, né, nós tivemos crescimento nos anos iniciais e tivemos crescimento nos anos finais. Ficamos acima da média estadual, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Então, obrigada, Antônio. Então, tá aqui, ó, Açailândia 2023, como eu mencionei para você. Qual é a média do Brasil? 6. Qual é a média do Maranhão? 5,4. Estou falando de anos iniciais. Sim. E qual a média de Açailândia? 5,5, né? Então, nós estamos abaixo da nacional, mas acima da estadual, né? Então, esse é o desafio e da gente garantir, como eu te falei bem no início, uma aprendizagem para todos. O que esse resultado me mostra? De qualidade, né? De qualidade. Ele me mostra que eu tenho escolas, que eu tenho turmas e que eu tenho alunos que têm avançado. Porém, a rede ainda tem escolas, turmas e alunos que têm déficit de aprendizagem, né? Sim. Então, esse é um dos maiores desafios. E aí eu trago um outro ponto, assim, que a gente ficou extremamente feliz. Eu estou até esperando o IFMA nos colocar isso de forma oficial. Agora, no seletivo do IFMA, Eduardo, nós tivemos um número considerável em todas as nossas escolas de alunos que conseguiram ir para o IFMA, passaram na seleção. A gente tem escolas que 22 alunos, uma mesma escola. A gente tem escola com 11, com 12. Isso demonstra o quê? Que a rede vem construindo e vem buscando ofertar um ensino que corresponda de fato às necessidades de aprendizagem das crianças. Voltando, então você está dizendo que a rede de Açailândia é excelência? Não, estou dizendo que a gente vem galgando, construindo caminhos concretos em relação à garantia do direito de aprendizagem. Eu sou de um estado que tem muitos municípios lá que se destacavam, algumas escolas se destacavam pela educação, né? E os pais ficavam 2 ou 3 dias na fila, na calçada da escola, aguardando a data da matrícula, a abertura da matrícula, para garantir que o seu filho estudasse ali, ou continuasse estudando ali. Eu gostaria de ver isso nas escolas daqui também, né? Eu gostaria justamente assim, de saber se realmente
o que a sociedade pode fazer para que a gente possa obter escolas assim, que sejam referências na educação do município, como a senhora bem falou, que já tem o índice de aprovação dentro do IFMA, que é uma instituição muito importante aqui no município, né, e é a referência na região, para que também outras escolas possam avançar nesse sentido. Eduardo, aí eu retomo a minha fala no início, que a educação ela é feita por todos. Aqui eu estou como gestora de uma pasta, mas eu preciso de todos, para que a gente possa avançar na garantia do direito de aprendizagem. Quem seriam esses todos, professora? Aí vamos lá. Estou ansioso para saber dizer. Eu vou buscar um provérbio africano, que eu uso muito ele, que diz assim, esse provérbio: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Então é preciso, Eduardo, uma cidade inteira para educar uma criança. Todos envolvidos. Todos os envolvidos. O que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente fala de escolas públicas, as pessoas costumam achar que o público não é de ninguém, que o público pode ser feito de qualquer jeito. E não é assim. Hoje nós temos, por exemplo, escolas que passaram recentemente por reformas grandes, né? E aí, quando uma coisinha ou outra, aí a gente já tem uma carteira quebrada, uma porta quebrada, um trinco quebrado, um banheiro arrebentado. Então, se todos nós não entendermos que aquele bem público está a serviço da comunidade, está a serviço do meu filho, quanto mais eu colaborar com a escola, quem chegou primeiro? Foi a comunidade ou foi a escola, Eduardo? Foi a comunidade. Foi a comunidade. E a escola veio para atender a comunidade, né? Então, é nesse sentido que a gente tem hoje que tentar entender o funcionamento e o apoio. Quando o pai, ele vai sempre às escolas, e é uma coisa que a Secretaria de Educação sempre vem colocando isso nos seus planejamentos, a escola, ela precisa, de fato, dialogar, receber, entender as famílias. Porque quando eu tenho as famílias no dia a dia da escola, Eduardo, os problemas são menores. Por que são menores? São menores porque se consegue resolver com mais rapidez determinadas demandas. Não é para nós, enquanto gestores da educação, quando a gente tem que suspender um aluno. Olha que medida que dói na gente. Um aluno foi suspenso, né? Um aluno foi transferido de uma escola para uma escola B porque ele teve problemas de relacionamento. Então, isso a escola sozinha não consegue fazer. Ela precisa que a família esteja próxima. Por exemplo, em relação ao horário, que é um dos pontos que a gente tem muitos problemas aqui. O ano passado eu recebi um pai valente na secretaria, valente, porque ele não queria entender que a escola tem um horário de entrada. Então ele estava chegando com o filho 8h15. E eu fui falar para ele: pai, presta atenção, a escola ela tem um cumprimento de horário, ela tem uma carga horária que precisa ser garantida. Se você chega com seu filho 8h15, ele já perdeu a primeira aula de língua portuguesa ou de matemática. Então isso está trazendo prejuízo para a aprendizagem do seu filho. Mas lá na frente você vai dizer: poxa, meu filho não aprendeu nessa escola, meu filho não leu. Mas por quê? E aí a gente vai falar sobre esses fatores, e um dos fatores que vão ser apontados é a falta do seu filho na escola, não cumprir com o horário de entrada e de saída. Além do mais, o pai passa para o filho uma tolerância a chegar atrasado nos compromissos. Isso é um péssimo sinal, né? Que dá pro Então, assim, são jovem. muitos fatores. Um outro fator nosso, por exemplo, quando a gente tem falta de merenda, a gente está desrespeitando e prejudicando a garantia do direito de aprendizagem, não é isso? Sim. Então, é o conjunto em si. Quando eu não tenho professor na sala, isso também prejudica diretamente a garantia do direito de aprendizagem, né? Então, é tudo muito sistêmico dentro da educação. As coisas precisam estarem bem engrenadas para que aquele aluno que esteja lá naquela sala de aula, ele tenha um planejamento que dialogue com a necessidade dele e com a organização do tempo pedagógico, dos espaços pedagógicos. Eu até vejo uma figura aqui, né, dentro da sua fala, de que o Estado tem que derrubar os muros da escola para a sociedade, né? Porque a família tem que entrar na escola, tem que ver o que está acontecendo ali dentro.
eu acho que não é só no sentido figurado também, no sentido literal, né? Sim, Que sim. inclusive a gente pudesse ver mais o que acontece ali dentro, a estrutura, para que a gente possa perceber assim, que a gente está evoluindo nesse sentido. Eu também já senti muito isso, essa falta de um ambiente mais agradável, principalmente para o jovem, né, que já está nessa fase entrando na adolescência, que eles são geralmente conhecidos como aborrecentes. Então, tem que ter um ambiente agradável, a tecnologia é muito importante numa escola para que possa atrair esse jovem. E como é que está esse sentido? Como é que a gente está avançando nessa questão de dar acesso a um ambiente mais agradável e propício para o ensino, né? A educação quem dá é a família, eu ia até falar errado. A escola dá a educação. Secretária, só um minutinho, vamos rapidinho para um breve, já a gente volta com o último bloco. Pois é, professor, repetindo, sobre o que a sociedade pode fazer, o que o Estado, junto com a sociedade, pode fazer para que as escolas possam se tornar um ambiente mais agradável, um ambiente que possa atrair mais, principalmente o jovem, né, que está nessa parte final do ensino fundamental, para que a gente possa melhorar os índices, né, de educação e inclusive, como eu até falei, né, os muros das escolas eles caírem para que as famílias possam entrar nas escolas e conhecer mais o ambiente, se envolver mais com a educação dos seus filhos. Eu vou trazer aqui 2 pontos. A gente tem avançado aqui na rede municipal de ensino com um componente curricular de robótica, sabia? A robótica, ela tem atraído muitos jovens, porque você tem a oportunidade de colocar a mão na massa, de falar de programação, de automação, né? E nós iniciamos a robótica na nossa rede municipal de forma muito tímida no ano de 2022. Hoje, o município de Açailândia é referência de robótica no estado. Nós temos a Escola Integral Tânia Leite, onde os meninos já participaram de campeonatos a nível estadual, a nível nacional. E agora eles foram selecionados, eles vão participar de um campeonato mundial que vai acontecer na Bahia no mês de outubro. Então, com isso tem despertado outros alunos, outras escolas a trabalharem, a terem esse componente presente nas suas unidades. Nós temos agora o Aulídia, que é aqui na vila. No final do ano, a gente teve uma feira de robótica que foi organizada pela escola. Alunos com os seus protótipos, com seus robôs, entendeu? E isso demonstra que a escola pública ela tem potencial, a escola pública tem muito conhecimento e que a gente precisa dar oportunidades e valorizar esses espaços que estão aí. E segundo informações, corre um sério risco de ser aqui na Vila Ildemar, né, secretária? Não, vai ser na vila. Vai ser na vila. Ótima notícia. Vai ser na vila. Pronto. Que bom. Muito bem, todo mundo satisfeito aí do Zé Eduardo Márcio Pires. Secretária, muito obrigado pela sua vinda aqui novamente. Muito obrigado. E desde já desejar um ótimo ano letivo para todos e o espaço aberto para as suas considerações finais. Bem, Cristiano, agradecer o convite da Rádio Arca FM, dizer que sempre que o Cristiano entra em contato comigo, eu tenho muito respeito, né, com relação aos seus pedidos. Muito obrigada, porque aqui a gente tem um espaço de colocar os desafios e como que a gente vem conduzindo a gestão educacional do município de Açailândia. Mais uma vez, pedir aos pais que estejam bem atentos com relação às informações para o início do ano letivo na nossa rede, solicitar aos nossos professores que estejam conosco na nossa jornada pedagógica, dizer que a educação se faz de forma colaborativa, de forma construtiva e com a participação, o envolvimento e o carinho de todos, né? Que eu, enquanto secretária de Educação, me sinto extremamente honrada de representá-los, né, à
frente da rede municipal de ensino. Mais uma vez agradecer a oportunidade em nome do prefeito Benjamin. E eu acredito que uma gestão de uma rede, de uma cidade, se faz tendo como norte a busca incessante por uma educação pública cada vez melhor para todos. Muito obrigada.